Então, pessoal, para completar, a gente vai falar sobre câncer de mama HER2 positivo. Né? A gente teve a mesa já de câncer de mama no contexto cirúrgico, o câncer de mama triplo negativo, e agora a gente vai falar sobre o câncer de mama HER2 positivo. Isso orientado por um caso clínico, né? Conforme a gente tem feito desde do início aqui. Bom, então, nós vamos começar. A paciente de 34 anos, nuligesta, sem comorbidade, sem história familiar relevante. Ela procurou atendimento com a mastologia em março de 2020. Ela procurou o serviço de mastologia porque ela tinha um nódulo palpável em mama direita, que tinha sido observado há 3 meses, de crescimento rápido, indolor, e sem alterações cutâneas ou secreção mamilar local. No exame físico, a paciente apresentava um nódulo de 3,5 centímetros no quadrante superior direito, endurecido, irregular, imóvel. E o linfonodo axilar homolateral palpável de 1,5 centímetro, móvel. E na mama contralateral sem alterações. Nos exames, essa paciente foi encaminhada para fazer biópsia, né? E na corbiópsia ela veio com carcinoma ductal invasivo G3, um receptor estrógeno negativo, progesterona negativo, um HER2, 2 cruzes, e foi realizado o FISH, que veio positivo. E um Ki67 de 60%. A paciente fez o PET-CT, que mostrou que a doença era localizada na mama direita, um estadio clínico CT2N1M0, e essa paciente, aqui é só o exame de imunistoquímica, o FISH da paciente. Em mamografia, ela tinha, na mama direita, uma imagem espiculada de alta densidade, medindo aproximadamente 3,3 centímetros, localizada no quadrante superior externo, associado a uma distorção arquitetural, e na mama esquerda, sem alterações significativas. Essa paciente fez um ultrassom de mama e de axila, que também colaborou aí com o diagnóstico na mamografia. E aqui é a mamografia dessa paciente de 2020, essa é a lesão. E ela também fez uma ressonância que mostrou uma massa irregular não circunscrita de 3,5 por 3,2 centímetros, com realce heterogênea após o contraste, e na axila direita o linfonodo de 1,5 centímetro com perda parcial da gordura hilar, compatível com o comprometimento neoplásico, com BIRADS final de 6 no laudo da ressonância, mostrando a malignidade comprovada. Eu queria convidar a doutora Cíntia para falar para a gente. Essa paciente é uma paciente com imunistoquímica 2 cruzes e um FISH positivo. Essa paciente é considerada um HER2 positivo. Essa paciente é a mesma paciente com imunistoquímica de 3 cruzes? Então, eu gostaria de chamar a doutora Cíntia para que falasse para a gente sobre o diagnóstico da paciente HER2, 2 cruzes com FISH positivo. Boa tarde, gente. Então, primeiro agradecer o convite para estar aqui nesse evento hoje. E vamos falar um pouquinho aqui, então. O nome da minha aula, né, são os desafios no diagnóstico patológico, então, do carcinoma HER2 positivo. Então, quais são as dificuldades que a gente enfrenta? Várias. A gente tem desafios no recebimento da amostra, no momento da macroscopia, na microscopia e na imunistoquímica, em especial, então, aqui, né, na aula em relação ao HER2. Bom, os primeiros problemas que a gente tem, então, são antes da gente receber o exame, né, são os desafios pré-analíticos. A gente começa com um tempo de isquemia fria, que é o tempo entre a retirada da peça cirúrgica da paciente e sua imersão no formal tamponado. Então, é aquele tempo que a peça fica na mesa lá, no bloco cirúrgico, parada lá, quando o cirurgião tirou e ela ainda não entrou no formol.
O ideal é que esse tempo seja de menos de 1 hora. Então, a peça não pode ficar lá dando sopa na mesa do bloco, esperando a cirurgia acabar. Tirou do paciente, colocou no formol. Tá? E ela deve ser colocada em formol tamponado a 10%, e essa quantidade de formol tem que ser compatível com o tamanho da peça. A relação entre o volume do fixador e a massa do tecido é de pelo menos 4:1, idealmente de 10:1, com tecido completamente submerso. Cíntia, mas a gente tem que ficar fazendo conta do quanto de formol que vai colocar? Não, gente. Cobre a peça todinha, né? Com um pouquinho mais de formol, que tá bom, vai dar certo. O que não pode acontecer, igual acontecia muitos anos atrás, a gente receber peça de mama, uma mastectomia, enfiada dentro de um pote de maionese. Né? Então, assim, eu cansei de receber desse jeito, aí a peça incha, na hora que você coloca um pouquinho de formol lá dentro, porque só um pouquinho de formol, então ela incha, a gente não consegue tirar, tem que quebrar o pote de maionese, aí tinha que examinar a peça com vidro no meio do caminho, né? Então era uma coisa meio complicada. Graças a Deus, hoje tem muitos anos que eu não recebo mais peças em vidro de maionese, né? Graças a Deus. E o tempo de fixação ideal é entre 6 e 72 horas. Menos do que 6 é ruim, mais do que 72 horas também começa a ficar ruim. A gente começa a perder antigenicidade para as reações imunohistoquímicas e depois para as reações moleculares. Então, a gente tem um problema para cirurgias da sexta-feira. Né? Então, se você opera na sexta-feira, o negócio fica, a mama fica sexta, muitas vezes, né? O dia inteiro, sexta, sábado, domingo, segunda, aí chega no laboratório segunda, muitas vezes essa peça só vai ser aberta no final da tarde e, às vezes, nem na segunda-feira, só na terça. Então, vocês vejam que o nosso tempo de fixação aí já passou 72 horas. Né? Então, a gente já está correndo atrás do tempo perdido aí. E sem contar que se a peça ficou fechada esse tempo todo, o risco dessa peça ter autolizado é enorme. E é isso aqui que acontece. Ó. A figura de lá é o mesmo tumor nas duas fotos. Tá? A de lá é uma foto da mama, onde o tumor ficou fechado durante muito tempo e ele autolizou. Então, a gente perde as características morfológicas do tumor, elas ficam ruins para a gente examinar. A gente fica com raiva na hora que está olhando a lâmina, não dá conta de olhar, vai ficar nervoso. Né? E do lado de cá, é o mesmo tumor, mas no linfonodo, onde a preservação foi mais adequada. Então, vocês vejam que dá uma diferença morfológica muito grande. Então, a gente pode ter realmente dificuldade de laudar qualquer tumor, seja ele HER2 positivo ou não, né? Se o material não está bem preservado. Outro problema, aí agora já chegando na macroscopia. Né? Então, o ideal, o que a gente sonha, né, é que a gente receba um tumor como esse aí, ó. É um tumor que a gente olha para ele e a gente vê o tumor. Né? Bem bonitinho, especulado. Está funcionando o negócio aqui? Deixa eu ver. Tá. Não, tá. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Ai, tá difícil. Acho que eu vou mostrar aqui mais fácil. Peraí. O tumor tá aqui, ó. Tá vendo? Essa coisa especulada, brancacenta aqui é o tumor. Né? Aqui de novo. Então, a gente consegue identificar o tumor, a gente consegue medir o tumor com uma tranquilidade, né? Bem boa. Então, fica fácil da gente fazer essa macroscopia. Agora, e nesse caso aqui, nas mamas que são muito densas, tem muito tecido mamário, cadê o tumor? E aí, o tumor vai da onde até aonde aqui? Será que ele vai daqui até aqui? Não, ele vai só daqui até aqui. Né? Então, a gente tem que saber reconhecer o tumor. Então, a palpação da peça ajuda a gente muito. A gente percebe que essa área tumoral ela é mais firme. Né? E a gente tem que saber reconhecer os 50 tons de pardo claro e brancos diferentes que existem ali na peça. Né? Então, vocês vejam que ali tem um tonzinho diferente do resto do parênquima mamário. Né? Então, assim, a gente tem que ter o olho treinado para conseguir realmente medir isso aí. Então, porque se a gente tem um olhar menos treinado, né, uma pessoa que está começando, de repente ela vai medir tudo, toda aquela área ali, o tumor vai ser enorme, e depois a gente vai receber uma ligação. Olha, o tumor não era desse tamanho. Né? Outro problema na macroscopia, gente, é quando a gente tem, por exemplo, uma mama pós-QT, que teve uma resposta completa, né, radiológica completa ou quase completa, e para a gente achar esse tumor, gente, é difícil demais. Né? Então, a gente olha, às vezes a gente vê uma área de cicatriz, a gente vê ali o leito tumoral. Beleza, a gente fica mais tranquilo. Mas tem horas que a gente não vê nada. Então, essa aqui é uma mama que teve uma resposta completa. E cadê o tumor? Né? A gente não vê. E cadê o leito tumoral? Né? Na verdade, cadê o leito tumoral? Não sei. Não consigo saber. Como é que eu faço para medir o leito tumoral para a gente calcular lá o RCB? Pois é, boa pergunta. Né? Então, gente, assim,
A gente vai tentar achar isso na microscopia, vai tentar medir isso na microscopia. Aí a gente escalona, vai fazendo fatia 1, fatia 2, fatia 3, fatia 4, vamos tentando medir em quais fatias esse tumor ou esse leito tumoral aparece, né? E nem sempre é fácil. Então, assim, às vezes, dar a medida do tumor, que parece ser uma coisa muito simples, é, às vezes, difícil para nós conseguir medir realmente um tumor, ou o leito tumoral. E aí a gente já mostrou, achamos lá o leito tumoral, vemos um leito tumoral pequenininho, e aí, será que a gente já mostrou direito? Será que numa mama grande, será que eu não deixei tumor para trás que eu não vi porque é difícil de ver? Será que não ficou? O que a gente faz? Volta e meia a gente volta nessa peça para poder ver de novo, né? Então, às vezes, essas mamas, elas agarram um pouco mais, porque a gente está voltando na peça e é mostrando mais para ter certeza que a gente está lá dando uma resposta patológica completa, que é completa de verdade. Bom, com relação à microscopia, a gente vai ter inúmeras dificuldades, que eu acho que não cabe aqui, né, no momento. E aí, então, passando agora já para a questão do HER2. Então, aqui é a classificação, como a gente usa ela hoje, como classificar o HER2, né? Então, a gente vai laudar um HER2 3 cruzes, quando tiver uma coloração de membrana completa e intensa em mais de 10% das células tumorais. Eu vou laudar um HER2 2 cruzes, quando tiver uma coloração de membrana que é completa, fraca a moderada, em mais de 10% das células tumorais, ou se eu tiver uma coloração de membrana que é intensa e completa, em menos de 10% das células tumorais. Vou laudar, aí, né, se for um HER2 2 cruzes, a gente vai mandar fazer um FISH para saber se ele é positivo ou negativo, se tem amplificação ou não. Vou laudar um HER2 uma cruz quando tiver uma coloração de membrana incompleta, que é fraca ou tênue, em mais de 10% das células tumorais. E aí, esse é o chamado HER2 low, né? Que a gente considera um HER2 negativo, mas ele ainda tem uma fraca expressão ali de HER2. E o HER2 zero, a gente pode ter, então, quando tem uma coloração de membrana incompleta, fraca ou tênue, em menos de 10% das células tumorais, que seria o HER2 ultra low, ou o HER2 zero mais, né? Teve uma atualização do CAP esse ano para a gente colocar o maisinho depois do zero ali, para se referir a essa categoria. E a gente tem ainda o HER2 que é completamente negativo, né, com nenhuma coloração, que é o HER2 zero mesmo. Então, o que eu vejo? É isso aqui. Então, do lado de lá, um score zero, nenhuma coloração. Depois, tem uma coloração fininha aqui, né, tranquilinha, pequenininha, assim, a gente custa ver, tem que, né, prestar atenção, porque senão ela passa batido. Aqui já uma coloração moderada e completa em várias células, e aqui uma coloração já forte no HER2 3 cruzes. Então, a gente não tem, quando tem um HER2 3 cruzes, a gente não tem dúvida de que aquela lesão é um HER2 3 cruzes. É um diagnóstico fácil, do ponto de vista imunohistoquímico, né? Mas o HER2, aí quando começa o HER2 2 cruzes, a gente já fica assim, será que ele é 2? Será que ele é 1? Será que ele é 1 ou será que ele é 2? Né? Ou será que ele é 0? Aí começam a vir uns problemas. Bom, a gente tem, então, alguns desafios na hora de analisar esse HER2, né? Então, a gente pode ter resultados que são falsos positivos. Com artefatos de borda, por exemplo, que é geralmente visto em core biopsy, as células perto da periferia vão escorar mais forte que as células do centro, provavelmente devido a um acúmulo de anticorpo na borda. Então, esses materiais com reação mais forte na periferia, a gente tem que avaliar com cuidado e prestar atenção nesse detalhe. Isso pode ser causado por esmagamento e artefatos térmicos, como cautério. Outra coisa que pode gerar um resultado falso positivo é a positividade citoplasmática. Às vezes, em alguns casos, tem uma coloração citoplasmática, como esse aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, olha só, aqui corou o citoplasma, olha. Tá vendo? Não é membrana, isso aqui é citoplasma, ó. E será que corou membrana aqui também? Parece que aqui corou um pouquinho de membrana, tá vendo? Quanto de membrana que corou? Não sei, né? Então, o problema da reação citoplasmática é que ela pode obscurecer a coloração de membrana, tornando difícil a interpretação dessa reação. O caso que você mostrou tem reação citoplasmática, não sei se vocês repararam. Então, é difícil para a gente laudar muitas vezes. Se a gente está na dúvida, às vezes, por exemplo, entre um HER2 uma cruz e um HER2 duas cruzes, a gente tende a jogar para o HER2 duas cruzes, para dar a possibilidade de fazer um FISH e a gente ver se realmente tem ou não tem uma amplificação ali. Então, sempre que possível, a gente tem que avaliar se os ductos normais na biópsia, se eles estão negativos para HER2. Porque se eles estiverem corados, isso pode significar uma concentração muito alta de anticorpo, determinando uma superreação naquela amostra. Então, a gente pode estar laudando coisa demais, além do que realmente existe. Conduta, então, é não interpretar essa lâmina e refazer a reação. Ó, corou ducto normal? Vamos refazer. Outra coisa, não contabilizar um HER2 positivo de um carcinoma in situ junto com o componente invasor.
Então, quando a gente tem as duas coisas na mesma lâmina, a gente lauda só o carcinoma invasor. Se for importante referir alguma coisa do carcinoma in situ, deixa eu falar. Com relação ao carcinoma in situ, o HER2 é assim, assim, assado. Indo para os falsos negativos, então. Eles podem ser causados, então, por exemplo, pelo tempo prolongado de isquemia fria. Então, aí o tumor ele vai perdendo a sua antigenicidade e ele acaba não corando. Então, a gente tem um falso negativo. Ou, então, o que pode acontecer é ter uma concentração muito baixa de anticorpo ali na lâmina. Apesar de, às vezes, a gente fazer tudo na máquina, né, tudo certinho, às vezes acontece umas coisas que a gente não sabe explicar, que a gente percebe que o HER2 não funcionou naquela reação. Como que a gente sabe que ele não funcionou? Porque ele não cora nada normal, né, a princípio. A gente sabe que a gente usa um controle externo em toda a lâmina. Então, o controle externo ele tem que estar desse jeito aqui, ó, forte 3 cruzes. Se ele não tiver assim, a gente tem que repetir a reação. Outro problema, a heterogeneidade tumoral. Ela gera desafios ao patologista que tem que atribuir um único score à amostra. Então, olha só esse tumor. O tumor está ali, ele é todo homogêneo, todo igual no HE. E aí, na imunohistoquímica, vocês vejam que metade dele é 2, 3 cruzes e metade dele parece 0. Né? Então, assim, eu vou laudar o quê? Né? Então, a gente acaba laudando 3 cruzes, mas a gente põe uma nota dizendo que há uma heterogeneidade tumoral, com áreas bem distintas de tumor e tal. Esse tipo de reação assim, heterogênea pode gerar problemas com resultados discordantes entre core e peça cirúrgica. Então, às vezes, imagina, se a agulha entrou só na parte negativa ali, na core, eu vou laudar que é um HER2 0 e depois, quando faz a biópsia, dá um HER2 3 cruzes. Aí vocês ficam doidinhos atrás de mim. Nossa, mas como era 0 e agora está 3 cruzes? Né? E o contrário também pode acontecer. E outra coisa importantíssima, gente, então, que o score ele é baseado em uma amostra e não é baseado no tumor todo. Então, mesmo nas peças cirúrgicas, quando a gente faz 3, 4, 5 blocos do tumor, na hora de fazer imunohistoquímica, a gente vai escolher um único bloco e nós vamos fazer imunohistoquímica nesse único bloco. Tá? Então, a gente escolhe o bloco que está mais bem preservado, que tem mais, que a gente acha que pode ser mais interessante ali, e faz a imunohistoquímica neste bloco. Tá? Então, a gente não se iludam achando que a gente está corando o tumor inteiro. Não estamos. Tá? Isso é assim para toda imunohistoquímica, não é só para a mama, é qualquer órgão, qualquer coisa é assim. Outra coisa, os pontos de corte. A reação está fraca, moderada ou acentuada? Eu tenho que escolher para poder laudar. Né? A reação é completa ou incompleta? Quantos % da amostra está corado? Gente, como é que a gente calcula isso? No olho do patologista. Então, a gente olha lá, fala assim, está completa aqui, então isso aqui vai dar mais de 10%. É assim que a gente faz, no olho, e não tem, assim, no Brasil hoje, assim, pelo menos aqui em Belo Horizonte, acho que poucos lugares têm acesso à inteligência artificial, né? Pouquíssimos. Então, assim, a grande maioria dos laboratórios que a gente tem aqui em Belo Horizonte vão fazer isso igual eu faço, no olho, né? Então, o julgamento da amostra, gente, eu sinto dizer, mas ele é subjetivo, feito pelo patologista, podendo haver diferenças de interpretação inter e intra-observadora. Eu posso acordar um dia mais brava e o mesmo caso que eu laudei de um jeito, eu posso laudar de outro no outro dia. Né? Então, isso varia entre as pessoas e a mesma pessoa mesmo. Além disso, gente, ainda tem discrepâncias entre diferentes clones de anticorpos. Então, se você fizer num laboratório, você pode ter um resultado, você faz no outro laboratório que usa outro anticorpo, pode ter um resultado diferente. E os métodos de recuperação antigênica também podem gerar resultados discrepantes. Então, gente, vocês estão vendo que uma verdadeira epopeia laudar um HER2, né? E parece uma coisa que é muito simples. Então, a inteligência artificial, eu coloquei esse slide aqui só para citar, né, a inteligência artificial. Então, nesse caso aqui está a lâmina, do lado de cá está a lâmina, como a gente vê. Eu, no meu olho, eu olharia isso aqui e falaria assim, um HER2, uma cruz, né? E a inteligência artificial veio cá, marcou todos os lugares onde tinha coloração com esse verde limão aqui, e aí ela pegou e laudou lá um monte de coisa, né? Intensa e completa, foi estratificando todas as variedades possíveis, e no final ela concluiu que era um score, uma cruz. Na nossa cabeça, a gente não vai estratificando assim, não, né? A gente vai mais direto, incompleto, mais de 10%, tá? Então, às vezes, o score uma cruz. Quando a gente tem dúvida, é muito fácil. A gente pega a lâmina, estica o braço para o colega do lado e fala assim, e aí, o que você acha desse HER2 aí? Me ajuda aí. Aí o colega dá uma ajudinha para a gente. Então, gente, não imaginem que a gente tem todo um arsenal para olhar as lâminas, não. A gente tem só nossos olhos, nossos óculos, e a gente olha no microscópio e faz o laudo. Assim, modestamente, eu acho que a gente até faz um trabalho bem bacana.
As conclusões, então, gente, a forma de laudar R2 ela está em movimento, cada vez eles vão incorporando novas coisas, vão mudando as formas da gente laudar. Que determinar a categoria do R2, então, gente, nem sempre é tão fácil como parece, né? Não é só ir lá e atribuir um número e pronto, acabou. Então, tem uma série de variáveis ali no meio, né, da situação. E, em caso de dúvida, gente, ligue para o seu patologista. Não precisa ter medo de ligar para o patologista. Nós somos pessoas disponíveis, atendemos os telefonemas, não somos alienígenas e podemos, né, conversar com você sem problema nenhum. Tá? Então, a gente gosta quando o pessoal liga, o pessoal, né, troca ideia com a gente. E é isso, era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Cíntia. Bom, a nossa paciente, ela fechou como paciente HER2 positivo. E aí ela recebeu o tratamento neoadjuvante. A paciente, ela recebeu 6 ciclos do docetaxel com carboplatina, o trastuzumab e o pertuzumab, em maio de 2020. E após a neoadjuvância, houve ausência da massa residual ou áreas de realce suspeito no quadrante que estava o nódulo, né? A presença apenas de discreta alteração cicatricial. Na axila direita, o linfonodo tinha aspecto reacional, né, no exame de imagem, sem cortical espessada, sem sinal de comprometimento, e a mama esquerda sem alterações umbirrades 1. Essa é a imagem da paciente após a neoadjuvância. E aí, o nosso próximo questionamento essa paciente tem que ser operada, e já foi discutido aqui, o esvaziamento axilar dessa paciente tem que ser feito, essa paciente tem que fazer biópsia de linfonodo sentinela. O que a gente vai fazer? O que a gente pode trazer aí para corroborar em relação a essa resposta da paciente? Então, eu chamo o nosso colega, doutor Henrique Couto, para falar sobre o descalonamento cirúrgico em paciente após resposta clínica completa. Eu posso interromper um segundo, Henrique? Desculpa. A classificação de BIRADS ali é categoria 1. Não é 6. Então, é só porque eu não conseguiria deixar passar. A paciente ela não teve tratamento cirúrgico ainda, então a categoria tinha que ser 6. Muito obrigado, Nara, pelo convite. Obrigado, Leandro, toda a comissão organizadora. Obrigado a todos por estar aqui. Parabenizar pela excelência do evento, pela oportunidade de pessoas de todo o país estar assistindo online. Eu acho que isso é extraordinário. Isso é o nosso novo normal, né? Uma concentração assim, de formadores de opinião, ex-presidente, doutor Tadeu, doutor João Henrique e tudo mais aqui. E já vou responder. Não, ela tem que ser operada. Hoje é isso. Mas a Nara me chamou para discutir um pouco do que a gente tem de evidência e se esse futuro de não operar está muito longe. Temos conflitos de interesse. Meus conflitos de interesse. Ela está com o temporizador. Então, tá bom. Existe uma racionalidade para a gente pensar em não operar essas pacientes. Nós vamos falar um pouquinho dessa racionalidade. Ele veio com o temporizador. Enfim, dentro dessa racionalidade, a primeira questão da racionalidade é que a evolução do tratamento sistêmico diminui o impacto do tratamento locorregional na sobrevida das doentes. Quanto melhor é o tratamento sistêmico, menor é o impacto do tratamento locorregional na sobrevida, e é por isso que a gente vive uma era progressiva de descalonamento a chegar no momento em que estamos discutindo o descalonamento extremo. Quais casos não precisamos operar? Então, a realidade é que nós estamos, em algum momento, na descida do tobogã. Talvez momentos diferentes para doenças diferentes. Né? O receptor hormonal está num momento diferente, o HER2 num outro momento. Vou ter que voltar devagar. A outra racionalidade é a questão da quetenel. Cada vez mais é comum indicar quetenel, seja para o tipo imunohistoquímico,
A gente indica muito para os HER2 e para os triplo negativos, porque a gente quer ver essa resposta, seja para diminuir o estadiamento e poder fazer um tratamento conservador, seja porque a gente está esperando um painel genético hereditário, como seria o caso dessa paciente, que a gente esperaria 30 dias um painel genético hereditário. Aí vai sair disparando e eu volto. Bom, enfim, então, a partir desse tratamento neoadjuvante, nós vamos escolhendo formas de tratar o paciente. É mais ou menos parecido com o que nós fizemos muito tempo para tratar a infecção urinária. Você começava a tratar uma infecção urinária e colhia um antibiograma, mas começava com um antibiótico padrão. Conforme o antibiograma, você trocava o antibiótico, ou conforme a evolução do tratamento. É o que nós estamos fazendo agora. Então, acostumem-se. Nós costumamos a trabalhar no passado sem um antibiograma para as nossas doenças. Agora nós temos um. Estamos na era da medicina personalizada. Então, não tem sentido tratar doenças diferentes de forma igual. Do que eu estou falando? A realidade hoje é essa. Eu trato um carcinoma in situ com cesterectomia e radioterapia. Eu trato um carcinoma invasor com cesterectomia e radioterapia. Eu trato um carcinoma pós-quetenel com cesterectomia e radioterapia. Olha, eu estou fazendo hoje o que se fazia em 1984. Eu tratava carcinoma in situ com mastectomia radical, carcinoma invasor com mastectomia radical, e se fosse para quimioterapia, tudo com mastectomia. Estou fazendo igual. Então, nós estamos de novo no momento de progredir, de evoluir. É uma realidade que a gente tem respostas patológicas completas diferentes com subtipos imunistoquímicos e que o receptor HER2 é o tipo que mais tem resposta patológica completa, sendo que essa resposta patológica completa nos dias atuais, dependendo do caso, pode chegar em até 70%. Quando isso acontece, 90% dos casos a resposta patológica completa ela é da mama e da axila em conjunto. E quando a axila é negativa, ela é negativa 96% das vezes pós-quimioterapia. Então, se uma axila é negativa pré-QT, 96% das vezes ela vai ser negativa pós-quimioterapia. Então, essa é a ideia nova. A ideia é testar o tratamento, como você faz com uma infecção urinária. Se não respondeu, você troca. Essa é a ideia nova. Bom, enfim. E da onde surge a ideia de não operar pacientes com resposta completa? Não surge do nada. Existe uma série de pacientes, e todos nós aqui já tivemos, pacientes que viram e falam assim, pô, eu fiz quimioterapia, o tumor sumiu. Qual que é o mastologista ou oncologista? O radioterapeuta também. Mas qual de nós não teve essa paciente que palpou, fez a quimioterapia, o tumor, ela volta em você fala, tem que operar, fazer agora? Não tem mais nada. Todos nós temos essa paciente que não quis operar mais depois que sumiu. Então, as séries históricas de pacientes que não foram operados pós-quimioterapia neoadjuvante mostram que as pacientes que tiveram resposta clínica completa tiveram a mesma sobrevida das pacientes que operaram. Então, a partir desse momento que as séries retrospectivas mostraram que, claro, são estudos retrospectivos, as que não quiseram operar com resposta clínica completa tiveram a mesma resposta, a mesma sobrevida das que operaram, vem a ideia que talvez elas não precisem de cirurgia. E aí, quando a gente olha essa situação, o MD Anderson mostrou para a gente que o principal fator de recidiva loco-regional e recidiva à distância em pacientes pós-quetenel é a questão da resposta patológica completa. Resposta patológica completa significa um risco de recidiva de em torno de 9 vezes em comparação ao outro grupo. Então, isso é muito importante. E, a partir daí, a gente tem a questão específica do HER2. Qual que é a imagem do HER2? É um tumor irregular com microcalcificação. Nós não temos diretriz para avaliar essa imagem antes e pós-AQT hoje. A análise patológica ainda é fundamental, nós vamos explorar isso, porque eu preciso da análise patológica para saber se houve resposta. Os tumores HER2 são associados à calcificação, e calcificação não significa ausência de resposta, eu vou mostrar isso para vocês. E a ressonância é o melhor exame. Então, basicamente, essa é a imagem típica de um tumor HER2 positivo antes da quimioterapia. Um tumor irregular associado a calcificações
que demonstram a extensão dessa lesão. Bom, a resposta patológica do componente in situ, que é muito frequente na doença HER2 positivo, não é necessariamente a questão da presença ou não das calcificações. E é o caso do caso clínico apresentado pela Nara. A resposta patológica do componente in situ é maior naquela paciente que é HER2 puro. Então, a gente tem que guardar isso. Então, ao avaliar, nós precisamos saber, ela é HER2 puro ou ela é HER2 hormonal. E qual é a lógica? A lógica de se fazer uma biópsia pós-quimioterapia é a mesma lógica de se fazer uma biópsia para diagnosticar. Quando eu tenho uma paciente com uma lesão suspeita, eu faço uma biópsia. Se a biópsia vem negativa, a resposta é ela não tem câncer. Para que eu vou operá-la? Se ela tinha câncer na quimioterapia e ele sumiu pós-quimioterapia, eu faço a biópsia do clipe. Se eu biopsiei e o câncer sumiu, ela não tem mais câncer. Então, não tem mais sentido operar quem já não tem mais o câncer. Então, você veja que o racional é um racional muito lógico. E vem a mesma pergunta. Se ela não tem mais câncer, é como se ela tivesse margem livre. Uma paciente que tem margem livre, eu amplio a margem? Não. Então, não preciso operá-la. Uma paciente que tem margem livre, ela tem doença microscópica residual? Muito provavelmente. Muito provavelmente ela tem doença microscópica. Então, ela quer que vai submeter a radioterapia. Então, não vou deixar de encaminhá-la. Então, eu preciso saber se ela tem doença residual ou não. E aí vem o problema. Os métodos de imagem não são capazes de te falar isso, mesmo eles associados. Então, o pessoal do MD Anderson e a literatura encontram um valor preditivo negativo da ressonância em torno de 70%, e os europeus, mesmo utilizando o PET-CT ou a ressonância, encontraram em torno de 79%. Então, o método de imagem isolado não funciona. Então, precisamos da biópsia. Se precisamos da biópsia, vamos tentar uma core-biópsia. Não funciona. O estudo micro mostrou que eu preciso de amostra, e a amostra aqui é importante, porque é relevante o resultado. O resultado implica numa consequência de tratamento. E aí o MD Anderson deu o primeiro salto, que foi o primeiro a mostrar que a biópsia a vácuo tinha um falso negativo de 0% nos tumores HER2. E daí começou-se todo o estudo disso. Os alemães tentaram isso para todos os tumores, e em todos os tumores o falso negativo foi alto, uma taxa de 17%. Mas quando avaliado casos específicos, quando o tumor foi submetido a uma VAB e a resposta patológica era completa, imaginológica completa, o falso negativo era de apenas 6%. Quando era utilizado uma agulha 7, 0%. Então, partiu-se para o próximo passo. Olha, a questão é critério de seleção e padronização de técnica. Nós temos que melhorar o critério de seleção e padronização de técnica. E assim tem sido a história. Agora, em 2025, o grupo lá dos Estados Unidos publicou um trabalho multicêntrico. Para todos os tumores não funciona, a taxa de falso negativo é alta, mas o melhor resultado com o melhor VPN foi para tumores HER2, um VPN de 90%. Então, parece que se tem um grupo elegível para omitir a cirurgia, muito provavelmente, no estado atual, é o tumor HER2. Na avaliação completa, a gente vê que existe realmente critérios específicos que melhoram a avaliação desse leito tumoral. E esses critérios específicos, parece que o Dr. Hale e o Dr. Curie estão avançando nisso, diferente dos outros. Os critérios específicos, a gente vê por quê que alguns conseguem melhores resultados que outros. É só olhar essa imagem. Uma core biópsia de 14G é totalmente diferente de uma amostra de 8G, 7G ou 9G. Enfim, qual a importância de você ter certeza desse leito tumoral? É porque hoje em dia eu tenho o que oferecer a mais para quem não teve resposta completa. Então, o desejável é que essa biópsia me mostre uma taxa de falso negativo de 0, para que eu não perca nenhuma adjuvância pós-QT neoadjuvante. Porém, toda a história do descalonamento em câncer de mama, toda vez que eu tenho um falso negativo menor que 10%, funciona. Por que funciona quando toda vez que eu tenho um falso negativo menor que 10% funciona?
porque o número necessário de tratar fica muito alto, e isso passa a não ser significativo. Então, se eu tiver um falso negativo de 10% na biópsia, eu vou perder um TDM1 para cada 158 pacientes. Qual que vai ser o impacto na sobrevida populacional? Muito baixo. Então, quando você pega os critérios mais restritos, uma VAB com 6 fragmentos, uma amostra representativa, o clipe recuperado, tumor residual menor que 2 centímetros, a taxa de falso negativo global para todos os subtipos imunohistoquímicos é de 3,2%. O que eu vou perder? Você vai perder um TDM1 a cada 497 pacientes. Vai funcionar. Então, a gente está mais ou menos nesse estágio, em que nós estamos padronizando a técnica para dar a confiança, junto com o patologista, de que essa resposta patológica realmente foi completa. Existem várias formas de padronizar isso, até a inteligência artificial, que mostrou uma curva de 0% de falso negativo, e a consequência é que a gente tem um estudo extraordinário, fase piloto, fase 2, que deixa todo mundo oriçado, que é um estudo que pegou pacientes com estágio 2 e 3, no MD Anderson, triplo negativo ou HER2. Essas pacientes foram submetidas a QTNEL, biópsia. De 51 pacientes, 31 não tinham mais doença residual. Essas 31 que não tinham doença residual na biópsia foram seguidas com radioterapia sem cirurgia. E até agora, nenhuma dessas pacientes teve recidiva. Nós já estamos em 3 anos e pouco desse estudo. E a gente tem um outro estudo muito legal, que é um estudo dos coreanos, mostrando essa sequência, e agora sim, o que nós precisamos. Se não tinha doença residual na biópsia, com o clipe está sendo randomizado entre operar e não operar. As que não estão sendo operadas estão sendo submetidas à omissão da cirurgia da axila ou à cirurgia da axila. E isso a gente vai ter o dado importante. Mas eu queria ressaltar que a gente fica muito grudado na questão de omitir a cirurgia, mas as possibilidades são amplas. Então, uma coisa importante e uma pergunta que se faz: quantas pacientes após 3 ciclos, você mostrou um paciente do caso, ela fez 6. Quantas pacientes após 3 ciclos já não tem doença mais? Se ela não tem doença mais, ela precisa tomar mais 3 ciclos. Então, a gente tem, por exemplo, o TRAIN-3, que é um estudo muito bacana, que ele vai avaliando com a biópsia quantas pacientes ainda tinham doença residual após aqueles ciclos. E nós podemos usar, por exemplo, isso para diminuir também a quimioterapia. Ou podemos usar para, ao invés de omitir a cirurgia, omitir a radioterapia. Bom, para fechar, um caso clínico, 37 anos, paciente T3, HER2 puro, N1, como vocês estão vendo, uma mamografia contrastada, uma doença grave, tomando conta de todo o quadrante supralateral. Resposta imaginológica e metabólica completa na mama e na axila, nós clipamos a axila. Fizemos um TAD. É importante que nós tiramos todas as calcificações e tiramos o linfonodo clipado. Resposta patológica completa. E aí a paciente foi tratamento conservador. É claro que uma cirurgia conservadora como essa não justifica omitir. Nós conseguimos fazer um tratamento estético do câncer. Mas uma cirurgia como essa aqui, claro que faz diferença omitir. Numa mama como essa, nessa paciente, o impacto vai ser grande, vai fazer diferença. Então, na verdade, isso é mais uma opção de tratamento que a gente pode dar, que a gente vai fazer conforme cada caso. E lembrar que o pai da cirurgia oncológica, um deles, falava o seguinte, que no mundo da oncologia cirúrgica, a biologia é o rei, a seleção é a rainha e a manobra técnica é o príncipe. Então, nós, como cirurgiões, somos somente o charme, o príncipe. Quem manda mesmo é o rei e a rainha. E lembrar das nossas Minas Gerais, né? Quando me perguntam assim, olha, dá para omitir a cirurgia na paciente com resposta imaginológica e por uma biópsia completa? Eu falo assim, olha, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Bom, enfim, a omissão da cirurgia para o paciente HER2 está se aproximando cada vez mais. Quando? Não sei, mas parece próximo. Nós começamos os ensaios randomizados.
Agradecer minha família, o grupo de pesquisa, as pacientes e a minha equipe que está ali, vocês estão vendo, animadas no treinamento que eu dei na sexta-feira. Sextou, bebê, né? Lembrar do Breast Meet, que é o Congresso da Sociedade sobre Descalonamento, gratuito, em novembro, 7 e 8, e do curso de procedimentos minimamente invasivos da sociedade que acontece na Rede Mama. Muito obrigado, gente. Obrigada, Henrique. Antes de passar para a continuidade do caso, ô Geraldo, você tem embasamento para só 3 ciclos e não completar o tanto de ciclo na neoadjuvância? Hoje ainda não, né, Nária? Hoje nós fazemos tratamento completo. Mas a gente sabe que tem pacientes que já respondem o primeiro, né? Tem resposta clínica completa. Provavelmente deve ter aquelas pacientes que poderiam fazer um tratamento de adjuvante menor, né? Tem vários estudos nesse sentido, né? Principalmente para turmas mais iniciais, né? T2, T2N1, fazendo escalonamento de platina, usando paclitaxel semanal com duplo bloqueio, né? Então, eu acho que dá para fazer um tratamento mais brando. A gente ainda não tem muita segurança. Tá certo. A paciente ela foi operada e ela veio uma resposta patológica completa. E antes de passar para o próximo, eu queria perguntar por Marcos, essa paciente faria radioterapia, Marcos? Bom, Nara, ela faria sim. Ela teve uma resposta patológica completa na axila. Hoje, com a publicação do B51, nós poderíamos avaliar, talvez, para fazer o descalonamento da região nodal, por ter apresentado uma resposta completa e por ser um HER2 positivo. Acho que ainda é um estudo muito interessante com a questão da omissão, né, para diminuir aí a toxicidade do tratamento. Mas acho que não é ainda uma conduta que dá para generalizar. Acho que ainda precisa ser individualizada. Na mama, com certeza, recebe dose, sem sombra de dúvida, foi uma cirurgia conservadora, mas por ser um HER2, sim, acredito que poderia descalonar a drenagem. Se fosse um luminal, aí acho que não está ainda no momento para se pensar nisso. Tá, joia. Essa paciente, ela manteve em segmento apenas de 2020 até janeiro de 2025. Assintomática, em exame de restadiamento, mostrou uma lesão hepática que, devido ao longo tempo de recidiva, essa paciente foi rebiopsiada e ela veio com um HER2 3 cruzes. E aí eu queria convidar o Geraldo para falar o que ele faria para essa paciente. Obrigado, Nara. Obrigado, Leandro, pelo convite aí. E aos colegas também que participaram da comissão aqui, o João Henrique e o nosso colega oncologista, doutor Cristóvão, né? Vamos falar do câncer de mama. Tratamento do câncer de mama HER2 positivo, né? Primeiro, acreditar que é HER2 mesmo, depois que Cíntia falou para a gente, né, Cíntia? E é uma pena que a gente tenha uma patologia, né, tão desvalorizada e, baseado na patologia, a gente toma tantas decisões importantes para a vida das pessoas, né, gente? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida, né? Mas a gente usa um tratamento de R$100 mil no mês, às vezes prejudicando a paciente, e o patologista está ali, não sei, recebendo R$300, R$400 para fazer uma imunistoquímica, e ainda recebendo ligação de oncologista, né, xingando porque está demorando, né? Eu não tenho conflito de interesse para apresentação, vou falar sobre câncer de mama HER2 positivo, tratamento sistêmico, tá? E vou tentar colocar em contextualização com o nosso caso aqui, né? Bom, não tem dúvida nenhuma que uma das áreas que a oncologia mais evoluiu foi no tratamento do câncer de mama HER2 metastático, né? A gente tem, nos estudos pivotais aqui desde 2001, um ganho de sobrevida que foi quase o dobro, com trastuzumab isolado, trastuzumab com químio versus químio isolada. Isso se repetiu com docetaxel também, no estudo fase 2 menor, e depois com a adição de pertuzumab ao esquema de docetaxel e trastuzumab, a gente tem
dados de sobrevida mediana que se aproximam dos 5 anos, né, com um ganho significativo de 16 meses em relação a não usar pertuzumab, e pela primeira vez nós saímos dos dados anedóticos de sobreviventes a longo prazo para dados reais de sobreviventes a longo prazo, que chegam mais ou menos aos 50% aos 5 anos e 37% aos 8 anos. Desconfigurou um pouquinho aqui, mas vocês veem que entre a paciente que não toma nenhuma droga-alvo anti-HER2 e a paciente que toma 2 drogas-alvo, você teve um ganho de 3 vezes em sobrevida, mais ou menos, né? Isso é muito significativo. Isso se repete em dados da vida real. Tem uma série de dados de diversos países mostrando para a gente uma sobrevida global mediana que se aproxima dos 5 anos, às vezes até ultrapassa, se são casuísticas mais recentes, e com percentual de sobreviventes aos 5 anos que chegam aos 40%, 50%, e sobreviventes aos 8 anos, que chegam aí aos 20%, 30%. O ganho de sobrevida não é só devido à primeira linha de tratamento. A gente acredita que a maior parte do ganho ela derive, provavelmente, das 2 primeiras linhas, né? Então, nós temos, nesse sentido, as drogas, os anticorpos droga conjugados, né, que são TDM1, que demonstrou que numa segunda linha dava um ganho de 5 meses de sobrevida em relação ao tratamento padrão da época, lapatinib e capecitabina. E nós temos mais recentemente o DESTINY-Breast03, mostrando que o TDXD, trastuzumab deruxtecano, dá um ganho de 10 meses em sobrevida, que é bem robusto em relação à maior parte do que a gente tem aí de estudo randomizado em oncologia, mostrando, inclusive, né, numa população selecionada, um percentual grande de sobrevivente ali aos 3 anos e meio, 60% de pacientes vivos, isso em segunda linha, né? Então, uma vez que a gente tem essas drogas tão poderosas em segunda linha, com esse ganho de sobrevida, vem a pergunta, por que não tentar a sorte e usar essa droga na primeira linha no lugar do duplo bloqueio, né? E aí a gente tem o estudo DESTINY-Breast09, ele só está publicado, ele não está publicado ainda, só em forma de abstract, foi o abstract número 10 da ASCO desse ano, e, portanto, nós ainda não temos dados muito detalhados sobre o estudo, tá? Mas esse estudo, basicamente, ele envolveu pacientes HER2 positivos, metastáticos ou localmente avançados e ressecáveis, podiam ter metástases cerebrais, e isso acontecia em 6% dos casos, e tinham que ter um intervalo de doença de pelo menos 6 meses desde a última quimioterapia. Era permitido o uso de bloqueio simples ou duplo bloqueio neoadjuvância ou adjuvância, mas não no contexto metastático. Esses pacientes, eles podiam ter usado uma linha de tratamento endócrino, né, que a gente não vê muito motivo para isso, mas não podiam ter feito nenhum outro tratamento sistêmico para a doença metastática. Foram estratificados de novo versus recorrente, hormônio positivo ou negativo, e pela mutação de PIK3CA também, que é uma mutação de resistência no tumor HER2. Randomizados entre TDXD placebo, TDXD pertuzumab e THP. 1.157 pacientes, se eu não me engano, foram envolvidas nesse estudo com o objetivo primário, sobrevida livre de doença, e objetivo secundário, sobrevida global, né? Vocês veem os critérios aqui na hora da randomização, vocês veem que 73% dos pacientes tinham doença visceral, 6% doença cerebral, 30% mutações primárias do PIK3CA e câncer de novo, que não é o caso da nossa paciente, 50%. Por que juntar pertuzumab com TDXD? Né? O pertuzumab é um anticorpo monoclonal que age na porção extracelular do HER2 e ele evita a heterodimerização com o HER3, que gera um sinal celular de resposta de estímulo-crescimento. O TDXD é uma droga que atua no receptor do trastuzumab, porque ele é o trastuzumab ligado a um quimioterápico. E ele se liga em outro epítopo ali do HER2, no domínio extracelular, de forma que o deruxtecano ele é internalizado, porque ele é solúvel, e ele chega até o núcleo da célula e causa efeitos deletérios como um quimioterápico. Okay? Ainda tem esse tal de efeito bystander aqui, que é ele migrar por osmose mesmo, ele vai para as células no entorno também. Então, é uma droga que esse mecanismo dele explica um pouco por que ele funciona, mesmo em quem tem pequenas quantidades de expressão de HER2 na membrana. Então, esse que é o racional para associar as duas drogas.
O resultado desse estudo é bem interessante em termos de sobrevida livre de doença, um estudo que ainda tem só 24 meses de follow-up, tá? Na apresentação de julho, agora da ASCO, mas ele mostra para a gente aqui uma mediana que deu 13 meses a mais de sobrevida livre de progressão, mais do que a gente teve, bem mais do que a gente teve no Cleópatra, comparando duplo bloqueio com trastuzumab na época, né? E lembrar que o Cleópatra, no finalmente, deu ganho de sobrevida também, né? Aqui nós ainda não sabemos. Mas houve a 44% de redução do risco de progressão ou morte. Tá? Na análise de subgrupos, vocês veem que o Forest Plot aponta para benefício em sobrevida livre de progressão, favorecendo a combinação experimental para praticamente todos os subgrupos, né? Chamando a atenção aqui para vocês do subgrupo de PIK3CA, pacientes que têm mutação de PIK3CA, eles têm um ganho de dobro aqui de sobrevida para quem usou o grupo experimental, deruxtecan, em relação a quem usou duplo bloqueio. Existe um racional para a gente pensar nisso. No estudo Cleópatra foram feitas análises moleculares, os pacientes que tinham essa mutação, eles tinham mais resistência ao tratamento de duplo bloqueio mesmo, né? Presença de metástases cerebrais, eu me foquei aqui, apesar de ser só 6% dos casos, porque a gente sabe que o trastuzumab deruxtecan tem uma forte efeito em tumores do sistema nervoso central. E a gente vê que realmente 4 vezes mais o PFS em quem tinha tumor sistema nervoso central presente, né? E exposição prévia anti-HER2 eu coloquei aqui como análise de subgrupo de relevância, porque parece que o paciente que tinha exposição prévia, pode ser que ele vá um pouco pior com duplo bloqueio HER2, né? A reexposição. A gente sabe que pertuzumab não funciona em segunda linha, tem estudo que já demonstrou isso, só funciona em primeira. E essa paciente da Nara em questão é uma paciente especial, porque ela demorou 4 anos para recair quase, né, Nara? A gente não sabe se ela vai manter a mesma sensibilidade, já teve resposta completa, e pode ser que seja um caso de exceção. Mas, via de regra, paciente que usou terapia anti-HER2 recente, ser reexposto talvez não seja a melhor saída, ser reexposto às mesmas drogas, né? Em termos de resposta, a gente tem a mesma respostas semelhantes, parciais, 70%, mas o número de respostas completas é o dobro no grupo experimental, tá? Sendo que a duração de resposta mediana, ou seja, para quem respondeu, a manutenção daquela resposta foi em torno de 13 meses, maior também para o grupo experimental. Em termos de sobrevida global, nada. Tá? 24 meses de acompanhamento, né? Poucos pacientes ainda foram para segundas linhas, terceiras linhas, né? Então a gente não pode falar nada da sobrevida global por enquanto, não, que é um dado super importante que a gente vai aguardar, mas tem só 16% de maturidade. PFS2 pode ser um marcador interessante de como vai ser a sobrevida global. PFS2 é o tempo entre o início da primeira linha até a progressão à linha subsequente, a segunda linha. O que ele demonstra para a gente? Mais ou menos ele quer mostrar para a gente se o PFS2 é longo, é maior, é melhor no grupo experimental, como é o caso aqui. Isso quer dizer para a gente que o fato dos pacientes terem respondido melhor ao esquema experimental na primeira linha não reduziu, não foi mitigado por uma resposta pior na segunda linha, né? A gente poderia pensar assim, já usei as drogas, já usei a droga que é melhor em segunda linha, que é o TDXD, passando ela para a primeira linha, provavelmente eu não vou ter resposta na segunda e vou trocar a bolinha e não vou ter ganho de sobrevida, né? Na verdade, a gente não sabe do ganho de sobrevida, mas a gente tem esse marcador aqui de sobrevivência, que é o PFS2, que mostra que provavelmente valeu a pena usar o TDXD na primeira linha, baseado só nisso. Tá? Essa comparação, gente, ela está só com o grupo TDXD pertuzumab versus duplo bloqueio. O grupo do TDXD isolado ainda não foi analisado, tá? Não temos nenhuma notícia dela. Evento adverso, eu fiz questão de colocar para a gente aqui, são altamente preocupantes com o esquema novo aí, com DB09. Taxa de fadiga maior ou igual a grau 3, que é aquela paciente que quase que não sai da cama, 8%. THP a gente sabe que dá muita fadiga por causa do taxano, mas depois a maioria das pacientes não tem mais nada, elas têm uma vida normal, né? Pneumonite altamente preocupante, pneumonite grau 1 e grau 2, vocês veem que chega aqui a 13%. E
A gente sabe que trastuzumab dá pneumonite também, mas é bem mais rara, né? Morte associada a evento adverso é bem alto, né, na verdade. 3,4% é muito e é 4 vezes o número de óbito do grupo THP, mesmo a gente usando taxano. Morte por pneumonite foi relativamente pequena. Eu questiono se na comunidade essa morte por pneumonite não seria maior. Por quê? Nos estudos clínicos, eles têm uma comissão independente, um comitê de pneumologista, de radiologista, de oncologia, que discute cada caso de TC de tórax e a tal da pneumonite que eles chamam de adjudicada, que é a pneumonite que é diagnosticada por equipe multidisciplinar. No nosso meio, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Na correria do dia a dia, em clínica privada, as pessoas vão ter essa oportunidade de discutir cada caso e de interromper a droga enquanto está com a pneumonite no grau 1, que você ainda pode reverter e até voltar a droga em dose menor. Pneumonite grau 2, você não volta a droga. E, eventualmente, você pode passar do grau 2 para grau 3, que já é um paciente muito sintomático. E outra coisa, a gente tem muita dificuldade de acesso a imunobiológico quando a gente precisa tratar esse paciente com a pneumonite que não responde a corticoide, né? A maior parte dos planos de saúde não vão cobrir infliximab, não vão cobrir imunobiológico para poder tratar as complicações. Então, na comunidade, a gente não sabe como que isso vai se performar. Em relação à comparação de custo, eu coloquei aqui custos aproximados para você dos dois esquemas, tá? Preço de custo, considerando docetaxel, genérico e trastuzumab biosimilar, pertuzumab só tem o original da Roche. Vocês veem aqui que no primeiro ano, engraçado, desconfigurou e sumiu a minha primeira linha ali em cima, mas aqui é cada 6 meses o custo, tá, gente? Então aqui é com primeiros 6 meses a gente já gasta de cara 4 vezes mais. Aqui é o gasto cumulativo com 12 meses do lado, com 18 meses e com 24 meses, tá? Ou seja, com o tempo mediano de uso das duas drogas que foi fornecido pelo estudo, a gente vê, agora apareceu, a gente vê que o custo aqui foi 2.700.000 para o grupo de experimental versus 567.000 para o grupo padrão, que a gente já considera muito caro, né? 5 vezes diferença de custo. Pensando em 13 meses de ganho de duração, 13 meses de ganho de PFS, vamos dizer, grosseiramente falando, nós estamos gastando 2 milhões aí para ter 13 meses de ganho, né? Nós estamos gastando aí 170, 180 mil para cada mês de PFS a mais que a gente ganha. Então, a toxicidade financeira também tem que ser discutida. Minhas conclusões aqui. Esse esquema de trastuzumab deruxtecano com pertuzumab parece ser mais ativo mesmo que o DHP, pode se tornar um novo padrão, inclusive para a paciente da NARA. Entretanto, nós temos um follow-up curto, temos preocupação em relação à toxicidade, fadiga e pneumonite, qualidade de vida, preocupação em relação a custo, preocupação também se algum subgrupo vai performar melhor e vai justificar esse custo muito aumentado, né? Nós não sabemos se essa paciente está dentro desse grupo, porque apesar dela ter feito uso prévio de anti-HER2, esse uso prévio já tem quase 4 anos, né, Nara? Mas ela não tem, a princípio, pelo que a gente sabe, mutação do sistema nervoso central, e nós não temos também avaliação do status de mutação, que é uma coisa que a gente pode discutir, tá? Pode ser que no futuro, se houver aprovação por esquema, a gente vai ter que nichar quem que vai usá-lo, né? Será que pacientes, a gente tem discutido isso, será que pacientes com 2 cruzes na imunistoquímica e FISH amplificado seria um subgrupo que vai pior normalmente com duplo bloqueio? Será que seria um subgrupo que seria melhor com esse esquema? A gente não sabe, não tem nenhum dado na apresentação oral da ASCO, tá? E a gente aguarda o resultado do grupo do TDXD isolado, pode ser que ele dê parecido com o duplo bloqueio, a gente não sabe. A comparação vai ser dele com duplo bloqueio ou TDXD e pertuzumab com duplo bloqueio, né? Pode ser que a gente tenha a grata surpresa de conseguir omitir uma das drogas no futuro e ter menos toxicidade, né? Principalmente financeira, né? Já que pertuzumab é pouco tóxico. Queria agradecer a vocês aí e colocar à disposição para discussão. Bom demais, né? Bárbara, suas considerações? Boa noite a todos. Inicialmente, obrigada à comissão organizadora pelo convite, aproveitando para parabenizar o sucesso do evento. Gostaria de fazer pequenas colocações e, principalmente que estão em grupos de amigos, acho algumas questões até básicas nesse caso. Primeiro,
Talvez, Cíntia, quando você falou a questão do pronto, teve a resposta patológica completa, cadê meu tumor? Teoricamente, tem um clipe, né? Então, eu tenho enviado a mamografia com um clipe para você tentar localizar ali na peça alguma coisa. Ajuda? Essa ideia de enviar a mamografia junto ajuda demais. Por quê? Quando a gente examina a peça que tem o clipe sem a mamografia, a gente não acha. Assim, se a gente dá a sorte de cortar em cima do clipe, a gente acha. Mas se a gente não cortar, a gente não acha o clipe. Ele é muito pequenininho. Então, assim, quando vem a mamografia junto, a gente mais ou menos sabe o prumo onde ele está, fica mais fácil da gente achar. E a gente tem certeza que ele saiu ali também, né? Então, realmente, ajuda muito se manda com a mamografia. Teoricamente, a mamografia seria a mama inteira. A gente, nesse caso, está mandando um setor, mas mesmo assim é importante continuar mandando, que ajuda. Isso, acho um ponto interessante. Outro ponto que eu acho interessante a gente comentar aqui, que o Henrique falou que ia falar na apresentação, acabou que não falou muito. Muitas vezes a gente acha que a resposta patológica completa a gente tem que avaliar também pela remissão das calcificações. E as calcificações elas não vão sumir, gente. As calcificações é um extravasamento de cálcio extracelular que vai aparecer na imagem, né? Então, não ter regressão de calcificações não significa que não teve uma resposta patológica, tá? Então, isso é muito importante, que muitas vezes o cirurgião fala assim, então tem que tirar essa área toda. Se tem que tirar a área toda, muitas vezes não tem porquê da QTNEL pensando em só diminuir o tamanho tumoral. Então, não vamos enganar quanto a isso, tá? Tanto é que, nesse caso, as calcificações permaneceram, no caso que o Henrique apresentou, mas não tinha lesão residual. Eu acho interessante a gente pontuar isso, né? Ainda isso. Vai lá, Henrique. Eu acho interessante, só extrapolando rápido, o padrão imaginológico pode ser regressão completa das calcificações, permanência das calcificações, aumento das calcificações. E nenhum desses três padrões é associado a resposta patológica completa ou remanescência de doença. Isso. Então, tem que biopsiar. Existe um debate na literatura se eu preciso biopsiar todas. Será que eu preciso biopsiar todas para saber o que está acontecendo ali? E aí vem o debate da questão de perder um ou outro TDM1 por uma doença microinvasora mínima que ficou. Resposta que ninguém tem. Agora, é importante lembrar que a presença de carcinoma in situ é resposta patológica completa, mas aumenta a recidiva local. Outra coisa que eu queria comentar, que foi dito na mesa do HER, né? Positivo, aliás, negativo, que realmente assim, a resposta patológica completa não significa que a paciente está curada. E nós estamos vendo aqui, né? Essa paciente teve uma resposta patológica completa e recidivou muito rápido. Então, por mais que a gente queira ser muito otimista com a nossa paciente, a gente pode surpreender com um caso triste como esse, que em apenas 4 anos ela recidivou. Então, sempre fazer a melhor abordagem possível na primeira linha. Claro que foi feita, né? Mas a gente não pensa, agora não vou fazer mais nada, porque pode ter a recidiva, né? Henrique, eu sou super otimista quanto a VAI, né? Porque, sinceramente, a gente comentou também na outra mesa, eu tenho parabéns dos meus colegas onco, porque eu estou operando muito clipe. E essa sensação de entrar numa cirurgia, fazer uma marcação pré-operatória, seja com ROL, né, que é a injeção de tecnésio, seja com fio metálico, eu entro na cirurgia assim, poxa, para que eu estou operando essa paciente? Colocando ela no centro cirúrgico, anestesiando, fazendo pós-operatório, que provavelmente já tem uma resposta patológica completa. Só uma mamotomia, só vai com shaving não vai resolver? Então, o estudo que a Rede Mamo está fazendo provavelmente vai nos dar essa resposta, e acho que é muito promissor. Como cirurgiã, eu fico feliz, apesar de saber que eu vou operar menos, mas vai ser um procedimento menos invasivo para a nossa paciente, né? Então, isso eu também queria comentar, né, Henrique? Eu acho que... eu acho que a gente está no momento de padronização. Então, assim, como é que você padroniza um procedimento para falar que não tem mais doença residual, seja num procedimento upfront, seja pós-QTNEL? Esse é o momento. Então, assim, imagem, intervencionismo, patologia junto. Acho que é esse o ponto, né? O nosso estudo vai ajudar a padronizar como fazer, né? Mas aí eu acho que o ponto fundamental é o ensaio clínico randomizado. E última coisa para os colegas oncologistas, só para saber a questão de rotina mesmo, para a gente até, de repente, adiantar o processo. Vocês têm pedido PET para todas as pacientes? Para esse adiamento?
Porque, né, eu vi a imagem aqui que foi pedido PET, eu queria saber se pedem, para quem pedir, quando pedir. PET, por definição de rol, é para paciente que tem alguma dúvida diagnóstica nos exames de imagem iniciais, né? Então, é cintilografia e tomografias. Perfeito. Então, seriam essas minhas considerações. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Marcos, o papel da radioterapia no descalonamento, a gente está conversando sobre a cirurgia de descalonamento e a radioterapia. Qual que é o papel aí do descalonamento desses pacientes? Olha, começou, acho, essa questão com o B51 agora, essa publicação. Acho que ainda está um pouco cedo para pensar em descalonar todo mundo, porque existem alguns detalhes aí desse estudo que colocam assim à prova. O congresso recentemente de radioterapia teve muita briga lá entre o pessoal com relação a fazer ou não, descalonar ou não. Tem vertentes que pensam que ainda está muito cedo, tem vertentes que não pensam assim. Eu acredito que ainda é possível. Nós temos que individualizar ainda os casos, sabe? Com relação ao B51 nos traz essa referência, essa evidência da possibilidade do descalonamento, mas não é uma coisa que a gente pode usar para todo mundo. Tem que ser pacientes que se encaixam perfeitamente naquele critério do B51, né? T1, T2, T3, com resposta patológica completa, que era N1 inicial, que respondeu completamente, e acho que tem que pegar muito a questão dos detalhes do estudo com relação aos luminais também. As respostas patológicas, 80% foi quem era triplo negativo e HER2, né? Os luminais praticamente não tiveram resposta. O B51 ele não foi um estudo de não inferioridade, ele foi um estudo para ver superioridade daquilo. Então, você não pode dizer que não irradiar a drenagem ela não é inferior, ela simplesmente viu que não teve um grande benefício oncológico ali, tudo bem você descalonar, mas não é um estudo de não inferioridade. Tanto que, nos detalhes lá do B51, você verifica que os pacientes luminais eles tiveram um fator de proteção, ou seja, irradiar foi bom, né, para quem era luminal puro. Então, tem que ter um certo cuidado na hora de você classificar, na hora de você selecionar esse paciente para pensar nesse descalonamento. Acho que é possível, a evidência está aí, mas tem que ser muito bem analisada. Cíntia, o HER2 duas cruzes, assim como a gente fala que mama são várias doenças, né, no nome câncer de mama, o HER2 duas cruzes também são várias doenças intituladas HER2 duas cruzes e FISH positivo. O FISH ou ISH tem várias formas de você fazer o diagnóstico de expressão, e isso para a gente é importante em relação à resposta ao tratamento. A gente tem alguns estudos mostrando que isso muda, né? Quem expressa mais responde melhor ao tratamento, quem expressa menos responde pior ao tratamento. Você tem costume de falar ou de colocar no laudo a respeito dessa expressão? Você fala na imunistoquímica, né? Não, no quanto de cópia no FISH, por exemplo? Eu não faço FISH aqui em Belo Horizonte. Até uns anos atrás eu achei que a gente ia conseguir fazer, mas, infelizmente, o custo era muito elevado para a gente fazer e eu não faço FISH. Eu nunca laudei um FISH na minha vida, para ser sincera. Então, assim, eu sei que tem essas diferenças, mas eu realmente não trabalho com isso. E na imunistoquímica? Na imunistoquímica, a gente tem desde do HER2, que cora pouco, né, cora fraco ou moderado, mais de 10%, lá no nível inferior, até aquele que você já está quase dando um HER2 3 cruzes. Né? Então, tem uns HER2 que a gente fala assim, olha, eu acho que esse HER2 aqui eu estou dando 2, mas eu acho que ele vai ser negativo. A gente mais ou menos pensa que quando é pouquinho, a gente acha que vai dar negativo, e quando é maior, a gente acha que vai dar positivo. Atualmente, no laudo, a gente não tem colocado a porcentagem exata de quantos % que está positivo no laudo, não. A gente coloca aquele padrão da categoria mesmo, sabe? Mas, às vezes, eventualmente, a gente liga, fala para o médico, né? Olha, esse aqui a gente acha que vai dar positivo, ou acha que vai dar negativo, mas no laudo mesmo a gente realmente não tem colocado. Tem alguma pergunta? Alguém? O Geraldo, a toxicidade realmente é muito, muito grande, né? Você tem alguma dica de pacientes que podem fazer ou que vão ser candidatos a fazer o esquema do TDXD com pertuzumab, ou então, pelo menos, quem não vai fazer?
Eu acho que no primeiro momento, agora ninguém, né? Nós não temos, né, a publicação na íntegra ainda, não temos aprovação, follow-up de 24 meses, né? Mas a impressão que dá para a gente é que, vamos dizer, aqueles casos que hoje a gente considera que o controle é mais desanimador com duplo bloqueio. Aquela paciente que abre o quadro com metástase cerebral, aquela paciente que acabou de fazer uma anel ou uma adjuvância com duplo bloqueio e recaiu, ainda que recaia 12 meses depois, você poderia usar de novo, né? Um pouco mais do que 12 meses, entre 6 e 12 meses, são pacientes que você pensaria que repetir o mesmo esquema não deve ser bom, né? Basicamente, eu acho que esses dois subgrupos seriam os que a gente ficaria mais balançado de encarar uma toxicidade maior, porque realmente a toxicidade é bem maior, né, Nara? Mutação de PI3K eu não tenho experiência, mas ela pode ter algum papel, de repente, dentro de uma análise multivariada aí de fatores, né, de preditivos de resposta. Bom, finalizando, então, a gente agora eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer por estarem aqui, foi muito bom, as aulas foram excepcionais. Obrigada, Bárbara, obrigado, Marco. A gente vai agora...